Olá pessoal, meu nome é Cristiano Guedes, sou servidor público do Estado da Paraíba, bacharelando em Direito pelas Faculdades Integradas de Patos. Hoje aprenderemos um pouco sobre a ação civil pública. Estudaremos conceitos, princípios e conheceremos também o texto da Lei 7.347. Iniciando pelo seu conceito, temos que a ação civil pública é um instrumento processual de ordem constitucional destinado à defesa de interesses difusos e coletivos. Importante destacar que, com o advento do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078/90, além dos direitos difusos e coletivos, os individuais homogêneos passaram também a ser objeto protegido pela ação civil pública. Direitos difusos. Nos direitos difusos, nós temos bens jurídicos tutelados pertencentes a todos de forma indeterminada. Nós temos destinatários indeterminados unidos pela mesma situação de fato. Um exemplo é quando em face de uma propaganda enganosa veiculada a consumidores. Nós não temos como individualizar os titulares de tais direitos. Sabemos que causou danos a consumidores, porém não sabemos a quem. Por isso, lembrando lá do português, todos de forma indeterminada, pois todos é indeterminação, significa indeterminação. Portanto, destinatários indeterminados. Já nos direitos coletivos, estrito sensu, os bens jurídicos tutelados pertencem a uma classe determinada. Aqui eu tenho destinatários definidos, determinados, e que compartilham a mesma relação jurídica. Um exemplo, dentro ainda do direito do consumidor, diz respeito a consorciados que sofrem o mesmo aumento ilegal nas suas parcelas mensais. Eu tenho aí uma categoria definida, eu posso perfeitamente individualizar quem será o titular de tais direitos. Sobre os direitos individuais homogêneos, a palavra está faltando um E aí no lugar desse I, mas tudo bem, vamos seguir em frente. Eles não encontram previsão expressa na Lei da Ação Civil Pública. Porém, como foi falando anteriormente, com o advento do Código de Defesa do Consumidor, foi incluído na Lei 7.347 esse artigo 21, que nos remete ao título 3 do Código de Defesa do Consumidor, o qual, no artigo 81, inciso 3º, tutela os direitos individuais homogêneos. Nesses direitos nós temos uma transindividualidade instrumental ou artificial, ou seja, eles não nascem coletivos, eles não nascem agrupados, não nascem aglutinados. Tudo isso é feito artificialmente, instrumentalmente. Por qual motivo? Veremos adiante. Olha, esse tratamento especial decorre de razões de facilitação do acesso à justiça, priorização da eficiência e da economia processual. Isso se percebe claramente, pois uma única ação vai resolver o problema de uma infinidade de pessoas, uma infinidade de consumidores, uma infinidade de sujeitos que tiveram direitos lesionados. Pessoas essas que se encontram determinadas, ou seja, temos destinatários de tais direitos determinados, unidos pela mesma situação de fato, e nós temos o objeto da ação plenamente divisível. Ou seja, vamos abordar isso por meio de um exemplo, entender por meio de um exemplo. Consumidores que adquirem produtos de uma série com defeito de fábrica. Podemos perceber que tem como identificar essas pessoas que adquiriram, até porque é feito cadastro, nota fiscal, tá? Eu tenho claramente como identificá-las. Decorre do mesmo fato, que seja a compra de um objeto defeituoso, com defeito de série, e o objeto é divisível, ou seja, aquilo que eu busco com a ação civil pública, se é uma condenação, se é uma indenização, se é um ressarcimento, se é uma obrigação de fazer, se é uma obrigação de não fazer, eu consigo dividir para cada um daqueles que foram lesados. Eu consigo dar a cada um o que lhe couber de direito. Se todos os consumidores pagaram R$1.000 por uma TV com defeito, eu consigo, ao final da ação, dar a cada um a sua quantia que lhe cabe, R$1.000, se é isso. Mas
Em vez de ações individuais, se faz mais interessante uma ação civil pública, a qual, com mais eficiência, com mais rapidez, com economia processual, com facilitação do acesso à justiça, acaba resolvendo o problema desse número avantajado de pessoas que foram lesadas. Princípios. Acesso à justiça. Diz respeito às pessoas poderem buscar a tutela jurisdicional do Estado em busca de justiça social. Vale lembrar que as pessoas podem buscar a tutela jurisdicional do Estado, mas por meio da ação pública, nesse caso específico, elas podem fazer isso por intermédio dos legitimados, ou seja, por meio dos legitimados, que estudaremos mais adiante. Universalização da justiça. Visa garantir que as pessoas possam cada vez mais acessar o judiciário. Participação social no processo coletivo. Como o próprio nome já diz, visa proporcionar a maior atuação da sociedade na tutela de seus direitos. Ativismo judicial. Esse princípio se contrapõe, de certa forma, ao princípio da inércia. Alguns autores o chamam de impulso oficial, e ele prescreve que o magistrado, com imparcialidade, tem a obrigação de atuar de forma decisiva na tutela de direitos fundamentais, quebrando um pouco os mandamentos do princípio da inércia, pois a inércia, ao contrário, prescreve que o Estado juiz, por meio de seus órgãos, seus agentes, ou seja, o juiz, só deve agir quando provocado. Caso não seja provocado, deve ficar lá paradinho em inércia, como manda o referido princípio. Economia processual. Uma única ação se aproveitará a coletividade. Isso está claro, como falamos até em momentos anteriores. Na ação coletiva, na ação civil pública, que é uma ação coletiva, eu vou ter uma única ação que vai se aproveitar a várias pessoas. Contempla também o princípio da segurança jurídica, pois impede decisões contrárias em casos idênticos ou semelhantes. Também está claro isso aí, pois se eu tenho várias ações, eu tenho várias possibilidades de decisões diferentes, pois eu não vou ter um só juiz julgando essas várias ações. Eu posso ter uma única ação que vai julgar todos os casos e vai ter uma resposta igual para todos. Celeridade processual. Diz respeito à duração razoável do processo. Ou seja, nem é lento demais e nem é rápido demais, mas sim é razoável. A duração é razoável. O processo tende a durar menos tempo comparando-se ao caso de julgar-se cada ação em separado.